Olá, eu sou a Carolina Videira, presidente e cofundadora da Turma do Giló, uma organização sem fins lucrativos que acredita que são as diferenças que movem o mundo. E nós existimos para, através da educação, transformar o olhar da sociedade sobre diversidade e inclusão. A pandemia da Covid-19 não tem sido fácil para ninguém. Com o fechamento das escolas, os desafios para a comunidade escolar são inúmeros. E para as famílias que precisam ajudar os seus filhos didaticamente, além de terem que lidar com as suas tarefas e com as suas emoções. Foi pensando nisso que a Turma do Giló preparou essa trilha de aprendizagem, focada nos anos finais da educação, para o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Para isso, convidamos educadores, psicólogos e pessoas muito especiais. Bem-vindos e bem-vindas ao capítulo 1 da trilha de aprendizagem dos anos finais. Nesse capítulo, vamos falar sobre o que é a adolescência e o papel dos adultos nesse processo. Para isso, convidamos Daniela Schwartz, psicóloga clínica e escolar. Quem são esses adolescentes que estão em casa, vivendo toda essa situação tão desafiadora desse momento? Se a gente parar para pensar nas características gerais dos adolescentes com desenvolvimento típico, esse é um período da vida extremamente desafiador. Uma das razões para isso é o fato de que os adolescentes não são nem totalmente crianças e nem adultos mais. Eles ainda não são os adultos, eles não são mais crianças. Então, eles estão num limbo. E, às vezes, até para eles se reconhecerem, é algo muito complicado. Além disso, eles passam por uma série de transformações nesse período. Transformações no corpo e transformações na forma de enxergar o mundo também. Essas transformações, elas envolvem uma questão corporal, uma série de hormônios que estão ali dentro do corpo deles, borbulhando, fazendo com que eles possam ter esses estirão de crescimento que envolve a adolescência. Só que conseguir se adaptar a essas mudanças corporais e a maneira como você passa a ser visto pelos outros e enxergar o mundo também pode ser muito complexo. Uma das grandes questões que acontece nesse período também é o fato de que os adolescentes já se sentem capazes de fazer uma série de atividades que antes eles não conseguiam. Só que eles também ainda não são totalmente desenvolvidos a ponto de conseguirem realizar qualquer decisão com cuidado. O que eu quero dizer com isso? Tem partes do cérebro do adolescente que ainda não estão completamente desenvolvidas. Uma das principais delas é o que a gente chama de córtex pré-frontal, que é a região relacionada à parte de tomada de decisões. Os adolescentes ainda estão em desenvolvimento dessa área, que é uma muito importante, ajuda a gente a tomar decisões racionais, a pensar com calma antes de agir. E por isso mesmo que eles precisam de tanta ajuda ainda, e muitas vezes também se envolvem em várias situações de risco. O que acontece muito nesse período é que os amigos, os pares, eles passam a serem muito importantes para os adolescentes. Eles também são uma referência do que fazer, de como agir. E os adolescentes buscam muito nesses amigos uma forma de entender melhor o mundo. Só que com isso, muitas vezes, eles também passam a enxergar os pais de outra forma. Eles desidealizam, né? O pai que era sempre perfeito, super-herói, passa a ser um pouco questionado. É muito comum existirem conflitos nessa idade por conta disso. Só que justamente pelo adolescente passar por esse período de não estar completamente desenvolvido, ele continua precisando muito da presença desses pais, desses responsáveis por ele, que possam indicar um caminho, o que fazer, como agir, ainda que eles resistam, ainda que eles possam até demonstrar que eles não gostam de receberem essas orientações, é fundamental que eles possam ter alguém ali do lado deles conversando e também escutando, sentindo o que eles estão vivendo e, dessa forma, guiando um pouco também alguns dos passos. Nem sempre eles vão escutar da maneira que os pais gostariam, mas, em algum momento, aquilo que foi dito pode fazer sentido na vida deles e poupá-los
de um sofrimento ainda maior ou de situações arriscadas também. Eu sei que às vezes é muito difícil falar um não para um filho, ou mesmo ouvir um não dos pais. Mas se a gente parar para pensar, esse não, ele também pode ser um grande gesto de amor e de cuidado. Obrigada, Daniela, pela sua fala e a vocês por estarem com a gente. Continuem assistindo às trilhas de aprendizagem da Turma do Giló e nos acompanhem nas redes sociais, @Turma do Giló.